Também quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Alegria poder estar aqui uma vez mais para ouvirmos a voz do Senhor Jesus. Assim como me foi orientado, vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus nesta tarde. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Esther, no capítulo 4 e o versículo 14. Livro de Esther, capítulo 4 e o versículo 14. Enquanto você procura, quero poder estender a minha gratidão ao pastor desta igreja, nosso pastor Roberto José dos Santos, nosso pastor presidente, a nossa coordenadora, a irmã Iraci, nossa irmã Roberta Lucena e ao pastor Tiago Lucena, pela confiança de estarmos aqui esta tarde. Esther, capítulo 4, e o versículo 14, que assim diz a palavra de Deus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Amém? Maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, esta tarde por esta palavra. Senhor, te louvamos porque estamos aqui na tua dependência, Pai. E sabemos que a tua voz é a voz que nos acalma e a tua palavra é o alimento que alimenta a nossa alma. Fala conosco, Senhor, continua a se revelar entre nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Minhas queridas irmãs, irmãos, ouvintes da palavra do Senhor Jesus, esta tarde, quero poder também agradecer a nossa querida irmã Rosa, dirigente aqui desta comissão, está à frente deste trabalho, assim como as demais irmãs, ao grupo, elas cantam, tem um carinho muito grande por vocês, e hoje todas vocês, né, estão com este padrão lindo, que é o padrão da nossa Umadalp, neste ano de 2025. Pela misericórdia de Deus, estamos com esta missão à frente da juventude do nosso estado, e assim também como o evangelista Alex, o meu esposo, superintendente, e louvamos a Deus por todo o apoio da igreja, a nossa juventude da casa do Senhor. Eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta na leitura em que fizemos esta tarde, porque prometo ser objetiva e fiel àquilo que o Senhor, Ele colocou em meu coração. Nada do que eu mesma disser fará efeito algum, mas se o Senhor Jesus assim determinar, tudo aquilo quanto será dito esta tarde será providência e será livramento para a sua vida. Glória a Deus. Este livro, muito conhecido da igreja, tenho certeza que todos que estão aqui já ouviram falar sobre a vida desta jovem Esther, o qual Deus chamou para um tempo, a qual Deus chamou para um propósito estabelecido para aquele povo, o povo judeu. Deus, Ele tem os seus propósitos. Embora muitas vezes não consigamos entender a dimensão daquilo que Deus, Ele faz, e daquilo que Deus é capaz de fazer através da vida de alguém. E eu entendo
que a humanidade, embora sendo limitada, incapaz, mas o Senhor, Ele é aquele que torna aquilo que não existe, que traz à existência as coisas que não existem para cumprimento do seu propósito aqui na terra. Desta mesma forma, foi como aquela jovem. O livro de Esther, ele é um dos 2 livros que carrega o nome de uma mulher. O outro livro é o livro de Ruth. E esta foi determinada e colocada naquele lugar, no trono, foi entronizada para que a glória de Deus se manifestasse naqueles dias. A narrativa deste texto acontece na fortaleza de Susã, que pertencia ao reino Medo-Persa. Um reino muito poderoso, um reino que exibia muitas riquezas, a qual estava sendo liderado por Assuero. Quando aquele homem ostentava muito luxo e muita riqueza em seu palácio, os banquetes eram de uma grandiosidade tremenda. E diz o texto no capítulo 1 e o versículo 7, se você puder acompanhar, que todos os convidados, eles bebiam nos banquetes em taças de ouro. O vinho era servido em taças de ouro. E em meio a todo este contexto, percebemos claramente que, embora o nome de Deus não seja citado em nenhum momento do livro, mas percebemos claramente o agir e a evidência de Deus em toda a história contada. Deus colocou Esther naquele lugar para que o seu propósito, assim como eu já falei, fosse estabelecido. E Deus se utiliza daquela jovem judia para favorecer o povo naqueles dias. Ela tornou-se participante de grandes privilégios e de grande benevolência ao estar ali instalada naquele palácio. Mas, embora estivesse com tantos privilégios, ela preferiu também favorecer a outras pessoas. Ela não olhou simplesmente para si. Ela não entendia apenas que estar ali seria para benefício próprio, mas sim para o estabelecimento do propósito de Deus na vida do povo. Aqui já começamos a entender que o lugar que nós ocupamos aqui nesta terra não é um lugar por acaso, não é algo de pura coincidência, mas estamos aqui ocupando lugar aqui nesta terra porque o Senhor quer nos usar como instrumento de favorecimento para alguém. Aleluia. Não acreditamos em coincidência, mas sim no estabelecimento da vontade de Deus para cada um de nós aqui nesta terra. No capítulo 1, observamos que ao decidir oferecer o banquete, o rei Assuero, ele pede para que Vasti, a então entronizada, a então rainha até o momento, mas ela se recusa a estar ali naquele banquete. Passados dias, o rei, ele se lembra que tinha decretado, porque quando Vasti decide se recusar a estar no banquete, aqueles que estavam ao redor do rei disseram para ele: olha, rei, esta atitude pode te custar muito caro. Esta recusa da rainha Vasti
pode transformar este reino num reino de desobediência entre as mulheres. E assim foi orientado ao rei, foi aconselhado ao rei que ele procurasse outras jovens que pudessem ocupar o lugar de Vasti. Vasti sai de cena e Esté agora estava começando a ser inserida num contexto de providência de Deus para o povo judeu. Glória a Jesus. Quando as mulheres, as moças de boa aparência foram ser procuradas por aqueles a qual o rei determinou para assim fazer, e Esté estava no meio delas. Eram moças formosas, eram moças que tinham aparência muito formosa. E nesta grande seleção real, Esté começa a aparecer, porque a história de Esté estava começando a ser desenhada naquele contexto. E diferente do que tudo que ela imaginava, estava começando ali a mão de Deus conduzir Esté para aquele tão grande propósito. Podemos tirar algumas lições acerca desta seleção, acerca desta providência celestial na vida de Esté, e entendemos que uma dessas é quando alguém é considerada improvável, porém chamado por Deus. Quando alguém é muitas vezes considerado fora de cena, quando alguém é muitas vezes taxado como alguém que não serve, como alguém que não tem o que é necessário para preencher os olhares humanos. Quando alguém muitas vezes não dispõe de recursos e de utilidade para o homem. É nesse contexto que começamos a observar que Esté foi uma chamada improvável. Oh Deus! Tomando como base a vida de Esté, entendemos que o seu contexto não foi de facilidades. Esté era órfã de mãe e de pai. Foi criada pelo seu tio, que era escravo. Pertencia a um povo escravizado. E, consequentemente, ela também era escrava. Tudo quanto levava aquilo que estava desenhado na vida de Esté era de improbabilidade. Seu contexto de vida não era e em nenhum momento foi favorável. Não tinha influência, nem mesmo na sua própria pátria ela estava. Na perspectiva humana, não haveria condições aparentes de Esté chegar aonde ela chegou. Na ótica humana, Esté não se encaixava dentro dos padrões ou dentro de uma classe que alguns poderiam definir como apta para estar ali naquele trono, e sim como uma improvável. Porém, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Assim como diz Isaías no capítulo 59, o versículo 9, está escrito: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui eu já começo a te dizer o primeiro recado desta tarde, que o homem, ele escolhe por contexto e avalia por condições, mas Deus,
Ele escolhe por propósito e avalia pelo coração. Eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. O homem escolhe por contexto e avalia por condições, mas Deus, aquele que tem o caminho mais alto do que o nosso caminho e o pensamento mais alto do que o nosso pensamento, Ele escolhe por propósito e avalia pelo que tem no coração. Aleluia! Esther não tinha, Esther não era, e Esther estava fora dos planos aos olhos humanos, mas nos planos de Deus, Esther já estava entronizada e Esther já pertencia à classe daqueles que são chamados pelo propósito de Deus aqui na terra. Eu posso te dizer com toda a convicção esta tarde, você pode não ser hoje, você pode não ter hoje, mas quando a mão de Deus é estendida sobre a minha e sobre a tua vida, não há quem impeça. Não há quem impeça. Você pode levantar a sua mão, porque Deus está te dizendo, sou eu quem faço as coisas acontecerem. Pelo olhar humano as coisas não acontecem, mas quando a minha palavra é liberada sobre a tua vida, aquilo que não era passa a ser, aquilo que não tem passa a ter, aquilo que não tinha conhecimento passa a ter entendimento, porque aquilo que Deus faz, o homem ele não apaga. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus está aqui esta tarde. Aleluia. E entre todas que passaram pela seleção, Esther foi a única. Foi aquela que alcançou graça aos olhos do rei. A fila era imensa. Era muita gente para pouco recurso. Mas Deus, como gosta de confundir as coisas na terra, Ele não escolhe apenas por aquilo que você tem exposto na aparência, mas Ele olha o teu coração. Para passar no crivo do homem, alguém tem que se encher, tem que ter muitos motivos para agradar os olhos do homem. Quando a gente vê um currículo que é deixado para alguma seleção de emprego, aquele que tem maiores qualificações é aquele que fica. Aquele que tem uma lista maior de cursos é aquele que tem maior chance de entrar. Glória a Deus. Pelo crivo do homem, as coisas acontecem pelo que ele vê diante dos olhos. Mas o Senhor manda te dizer esta tarde, você pode não passar pelo crivo do homem, mas você pode ter a certeza que quando você passa pelo crivo do céu, Ele se responsabiliza por tudo. Ele não precisa do que você tem. Eu vou lhe dizer de novo, Ele não precisa do que você tem a oferecer, de material, de físico. Ele não precisa daquilo que você tem condições de mostrar. Ele não precisa daquilo que enche os olhos de alguém. Mas Ele só precisa daquilo que você é. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, Jesus! Alguém muitas vezes julga pela aparência. Alguém muitas vezes julga pelo que se tem a oferecer. Porque importa mais muitas vezes a utilidade do que aquilo que realmente você é. Alguém muitas vezes bate nas costas, abraça por aquilo que você pode oferecer,
Mas tem um aqui nesta tarde que está dizendo ao nosso coração: eu não preciso do que você tem para me oferecer. O teu coração me basta. A tua entrega me basta. Aquilo que você decidiu renunciar para seguir a mim é o que me basta. E quando você coloca nas mãos daquele que faz, ele dá resultado. Porque é Ele quem se responsabiliza. É Ele quem guarda a tua entrada. É Ele quem guarda a tua saída. É Ele quem fala contigo pelas madrugadas. É Ele que constrói intimidade contigo, mesmo quando o homem não vê aquilo que ele vê. Mas se ele vê, passa pelo crivo do céu e ele se responsabiliza pelo que vem depois. Aleluia. A vida de Esther nos mostra como Deus age na vida de alguém a ponto de tirar do lugar mais baixo e colocar no lugar mais alto. O seu próprio nome vai dizer. Como judia, no capítulo 1 está escrito que seu nome era Hadassa, que significa murta. Diga comigo nesta tarde: Hadassa significa murta. Uma planta que tem origem no deserto e que suas folhas exalam o melhor dos perfumes quando ela é triturada. Eu acho que já tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui. As suas folhas, elas exalam uma essência muito forte quando são amassadas. É uma fragrância agradável. A murta é uma planta rasteira. Ela não cresce de forma frondosa. Ela não tem estatura. Ela não é grande. Ela é pequena. É como se o próprio nome dissesse, ou quisesse dizer, que Hadassa estava já no seu caminho ser apenas pequena, rasteira, que só viveria naquilo dali, não sairia dali. Era só aquilo. Eram baixos níveis, que talvez aos olhos de alguém dissesse assim: esta daí já está destinada a ser humilhada. Mas como os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Aleluia. Aleluia. Ele fez aquela que era murta se transformar em estrela. Sabe por quê? Inicialmente, Hadassa significa murta, mas Esther significa estrela, aquela que brilha em posição de destaque. Não quero com isso dizer a você um pensamento que precisamos carregar, algo egocêntrico, que nós precisamos sempre estar no topo de tudo, que nós precisamos sempre ser maiores em tudo. Não quero trazer aqui palavras que massageiem o seu ego, mas eu preciso te lembrar que não devemos desprezar os improváveis que estão na palma das mãos de Deus. Não devemos de forma nenhuma julgar aquilo que é pequeno, mas que quando Deus coloca na palma das suas mãos, existe destaque e existe sim plano maior para a vida daqueles que estão no centro da sua vontade. Hoje pode estar embaixo, mas amanhã só Deus sabe aonde eu e você pode chegar. Hoje não tem influência.
Hoje não carrega título diante da sociedade, mas amanhã só Deus sabe onde esta pessoa que está sentada aí, onde você está, na direita ou na esquerda, Deus pode levar para caminhos muito maiores daquilo que o pensamento consegue chegar. Aleluia. Oh Deus. Em 1 Samuel capítulo 16, na visão do homem era para ser Eliabe, um homem forte de aparência, um homem que tinha estatura. Aquele era o escolhido na visão humana, um homem forte e preparado para batalhas. Mas Deus escolheu um improvável chamado Davi, que não tinha aparência, não tinha estatura, mas tinha experiência com Deus. Na visão do homem era para ser Rúben, mais velho e primogênito dos filhos de Jacó. Mas Deus escolheu o menor, o improvável, chamado José. Oh Deus, você pode olhar para essa pessoa que está aí do seu lado? Olhe para ela. Olhe para ele, você que está em casa também, olhe para si mesmo, se olhe aí no espelho. Alguém hoje pode chamar você de improvável, mas diga a ela assim: só Deus sabe onde você pode chegar. Você pode ser improvável, mas se tiver na palma das mãos de Deus, se prepare, porque o inimaginável está para acontecer. Coisas extraordinárias acontecem quando estamos na palma das mãos daquele que tem o controle, daquele que tem a soberania, daquele que tem o é Ele que tem o governo, é Ele que determina quem entra e quem sai. Jesus está aqui, Ele está falando a corações e está dizendo: deixa alguém chamar de improvável, deixa alguém dizer que não serve para nada, deixa alguém dizer que não tem recurso, como o homem imagina que precisa ter. Se tiver na palma das minhas mãos eu faço, se tiver na palma das minhas mãos eu realizo, se tiver na palma das minhas mãos eu faço chegar em lugares que o homem nem imagina. Aleluia. Alguém até olha e diz assim: não era para ela estar ali não. Por que ela ainda está ali? Oh Deus, eu conheço mais, eu tenho mais influência. Por que ela está ali? Quem deveria estar ali era eu. Por que, se ela não tem nada, ela não tem aparência? Eita Deus, já passou da idade. Aí Jesus traz a gente para um culto como esse para dizer assim: eu confundo. Sou eu que confundo. Sou eu que faço existir daquilo que não existe. Porque Deus conhece a tua história. Deus conhece cada detalhe da tua história. Alguém acha que você caiu aqui de paraquedas. Meu Deus, que alguém acha que você está aqui porque você tem conhecidos. Alguém acha que você está aqui porque alguém se compadeceu, mas não sabe o que é que Deus já está fazendo nos bastidores da história. Você sabe o que você sofreu para estar onde você está. Você sabe quais foram os caminhos que você percorreu para você chegar aqui. Você e Deus sabe as dores,
o sofrimento e as lágrimas derramadas para hoje estar aqui. Mas alguém acha que é só porque está bonitinha hoje. Mas Deus sabe. Deus sabe. Diga assim comigo, Deus sabe. Ele sabe da tua trajetória. Muitas vezes cheia de complexos. Nasceu muitas vezes em lares onde todas as palavras que você ouvia muitas vezes era de maldição. Ai, Jesus foi lá. Aí Jesus foi lá, tomou conta da tua vida e disse assim: essa não. Essa não. Esse não. Oh, Jesus. Deus sabe que somos cheios de imperfeições. Deus sabe que somos cheios de defeitos. Muitas vezes alguém julga e diz assim: sabe pregar nada, sabe cantar não, errou a nota. Mas ouça a voz de Deus aqui esta tarde dizendo: foi você que eu escolhi para este tempo. Foi você, porque você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe aonde Deus te tirou. Você sabe qual foi o caminho que Ele precisou ir para te tirar, te arrancar. Jesus está aqui passeando entre nós, está falando aos corações. E canto, e Jesus está dizendo: fui eu quem te tirei e fui eu quem te capacitei. Sou eu quem te dou habilidades para fazer coisas que alguém não consegue fazer e ainda questiona. Meu Deus. Sou eu que curo os teus medos e os teus complexos. Às vezes não precisa nem alguém dizer, você mesmo diz assim: Senhor, eu sou tão inferior a alguém. Eu sou tão diferente de alguém. Mas Deus está dizendo esta tarde: eu estou falando ao teu coração e estou dizendo: sou eu quem te dou coragem para enfrentar. Sou eu quem trabalho nas tuas imperfeições. E tiro a dúvida do teu coração e estou a dizer: é você mesmo. É você mesmo. Meu Deus. É você mesmo, é você, é você. Foi você que eu escolhi para este tempo. Foi você. É nessa, eu sai. E alguém está dizendo assim: mas nessa família, aí Deus está dizendo: é nessa família mesmo, é com todos esses defeitos mesmo, mas fui eu quem te coloquei lá, porque eu vou te usar neste tempo, é neste tempo. Ouça a voz de Deus dizendo: é para este tempo que eu te estabeleci. Olha para essa pessoa que está aí do teu lado e diz a ela assim: Deus te escolheu. Você é escolha. Diga de novo: você é escolha de Deus para este tempo. É uma improvável, mas está na palma das mãos de Deus. Aleluia. Continuando o texto. Uma outra coisa que o Senhor Jesus me fez observar neste texto de Esther é que Esther foi chamada em um tempo de crise. A vida dela já não era favorável e o tempo que ela vivia também não era. Esther agora escolhida para ser rainha entronizada ali naquele palácio. Passou na seleção
e agora estava estrategicamente onde Deus queria que ela estivesse. Não só estrategicamente, mas geograficamente também. Ela estava no exato lugar que Deus queria que ela estivesse. Porém, o seu reinado não foi um reinado de coisas muito fáceis, de situações muito fáceis. Seu tio Mardoqueu, por se recusar a se curvar diante de Naamã, ele agora começa a ser perseguido, e não apenas ele, mas todo o povo judeu agora estava sentenciado. Amã influencia o rei a fazer um decreto, onde todos os judeus precisariam agora ser mortos. Eles seriam dizimados da face da terra, por causa de uma atitude e de um aconselhamento errado. Agora pense comigo. O tempo que Esté sentou no trono e chamada para ser rainha, foi um tempo de ataques e de grandes perseguições ao povo judeu. Crises, tanto para ela quanto para o povo, porque ela, como judia, estava inserida dentro do palácio. Mas o rei não sabia que ela também era judia. Logo, ela também estava sentenciada. Mas nessa linha de raciocínio, precisamos entender que somos chamadas para um tempo de grandes batalhas e um tempo de grandes perseguições para o povo de Deus aqui nesta terra. O inimigo, ele não tem brincado de ser inimigo. O diabo, ele tem se levantado de todas as formas para destruir, dizimar o povo de Deus da face da terra. Ele usa, muitas vezes, de estratégias sutis para querer fazer um sarceiro dentro de casa, dentro da família, dentro do lar e dentro da mente também. Quando ele não consegue alcançar quem está do lado ou algum ente querido, ele começa a dizer: vou colocar agora pensamento atribulado na mente. Começa a colocar uma angústia que ninguém sabe de onde vem. Começa a enclausurar a mente de alguém, a acorrentar. E muitas vezes nem a pessoa mesmo entende o que é que está acontecendo. Mas começa a se fechar. Começa muitas vezes a duvidar daquilo para a qual foi chamada. E do investimento de Deus sobre a vida dele e sobre a vida dela. Nossos filhos se tornam alvo. Nosso esposo se torna alvo. Os irmãos, a casa, o lar. Parece que tudo vira de cabeça para baixo de uma hora para outra. E o inimigo querendo cantar vitória. Nossa família tem se tornado um alvo do inimigo. Com coisas sutis, muitas vezes que parecem que não tem muita coisa a ver, nada demais. Mas ele vai tentando, com suas estratégias, fazer com que o povo de Deus, as famílias, se rendam àquilo que ele quer que aconteça. Somos bombardeados todos os dias, pela mídia, pelo que está escrito, por tudo. Tudo hoje se torna alvo para nos atingir. Em referência até o que biblicamente já está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Assim como Amã quis trazer um decreto de morte, o diabo vem lançando decretos para destruir a nossa vida e os que estão ao nosso redor também. Oh Deus, você crê no que eu vou lhe dizer agora? Eu venho aqui esta tarde para te dizer que Deus te chamou para este tempo, para neutralizar
decretos que estão sendo lançados contra ti e contra os teus. Glória a Deus. Glória a Deus. É algo muito sério. Glória a Deus. Mardoqueu, quando soube do decreto, ele fala, Esther 4:14, que foi a leitura desta tarde. Quem sabe tu não fostes colocada aí para esse propósito. E qual é esse propósito? Livramento para ela e para os que estavam com ela. Oh, Jesus. Deus está bradando muito forte aqui nesta tarde. E está dizendo, é através da tua vida que eu vou neutralizar setas que estão sendo lançadas contra ti e contra os teus. Eu vou dizer de novo. É sobre você que está repousando algo que desce do trono da graça esta tarde. E Ele está dizendo, ouça a minha voz. É através de você que eu vou quebrar, que eu vou neutralizar, que eu vou desfazer, eu vou desembaraçar, eu vou desfazer através de você setas e decretos que estão sendo lançados contra ti e contra os teus. Contra ti e contra os teus. Contra ti e contra os teus. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Porque desce sobre este templo esta tarde uma ordem de Deus. Se mandará onde que manda sobre. Fui eu quem te coloquei naquela família. Fui eu quem te coloquei naquele ambiente de trabalho. Fui eu quem te coloquei naquele lugar para desfazer setas e quebrar correntes debaixo do meu nome. É do meu nome, é do meu nome. É do meu nome que estão sendo desfeitas obras que foram preparadas. Assim te diz o Senhor. Eu estou quebrando nesta tarde. Abre a boca em nome de Jesus. Porque desce sobre nós uma graça. Mantaca sobre a raiz. Meu Jesus. Que manter. Sobre camarraçoia. Tem escape e tem livramento. Tem escape e tem livramento. O diabo já tinha preparado a forca. Ele já tinha preparado tudo. Mas assim te diz o Senhor. Ninguém vai cair na armadilha. Você crê nesta tarde? Que está indo livramento e escape sobre a vida de alguém? Livramento e escape sobre a vida de alguém. Que está perto ou que está longe, mas o livramento está indo lá. Você crê, o livramento está chegando lá do outro lado. Ei, manta, eu sai daí, camarra sobre a raiz. Meu Jesus, livramento e escape. Livramento e escape. Deus me ordena dizer nesta tarde: livramento e escape. Está descendo sobre o povo dele aqui nesta tarde. Ele já tinha preparado a cova, mas Deus está dizendo: eu estou fechando. Eu estou fechando. Eu estou fechando a cova de alguém, porque você está aqui. Enquanto você está aqui, Deus está indo com ordem lá. Meu Deus. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer.
não vai prosperar. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Tu a condenarás. Tu a condenarás. Tu a condenarás. Recebe graça de Deus esta tarde, porque Ele dá desfazendo laços. Sobre a raia contra ti e contra os teus. O inferno está recuando nesta tarde. Toda a fúria das trevas, Deus está dizendo: eu estou dissipando todas elas. Meu Deus. Aleluia. A terceira lição. Deus está aqui. Oh, glória. Esther, ela estava recebendo socorro em tempo de crise. Como eu falei, e arde em meu coração para te dizer novamente: é livramento para ti e para os teus também. Observe que Esther também era judia, estava no palácio, mas Deus livrou não somente o povo, mas Esther também. Enquanto eu estava ali sentada e a comissão estava cantando, o Senhor me fez ouvir uma frase em alto e bom som. Sentenças estão sendo quebradas aqui esta tarde. Sentenças que foram destinadas e lançadas para alcançar o teu filho, para alcançar a tua filha. Glória a Deus. Glória a Deus. Sentenças que foram feitas para destruir. Mas Deus está dizendo: eu chamei você com autoridade para, em meu nome, desfazer toda a sentença que foi lançada. O inimigo sabe que se atingir você, atinge muita gente também. O que seria de Samuel se não fossem as orações de Ana? O que seria da menina endemoniada se não fosse a sua mãe, que andava seguindo Jesus, pedindo misericórdia? O que seria do povo se Deus não fosse com Esther ali naquele palácio? Deus está aqui nesta tarde dizendo: eu te coloquei de pé para um grande propósito. Glória a Deus. Eu te coloquei neste lugar para um grande propósito. Glória a Deus. Eu te ergui quando ninguém pensava que você ia se erguer. Foi eu que fui lá. Eu te segurei nos braços e eu te coloquei em pé. E assim te diz o Senhor nesta tarde: eu entro contigo na peleja. Glória a Deus. Aleluia. Eu entro contigo na peleja. Bendito é o nome de Jesus. Acabe com essa história de dizer que é outra pessoa, que outro faria melhor, faria mais. Deus está tirando a dúvida do teu coração, está dizendo: foi você. Com pouca força, mas foi você. Eu te estabeleci para este tempo. E te digo com a autoridade do Espírito Santo nesta tarde: o Senhor
vai te mostrar as grandiosidades que descerá do trono da graça sobre aquele a qual tu estás intercedendo. Vidas estavam caminhando para o abismo. Mas nesta tarde Deus está dizendo: eu estou repreendendo a fúria de Satanás. E estou confirmando no teu coração. Pode ser improvável para alguém, mas eu te uso. Pode estar vivendo num tempo de crise, mas eu te uso. Pode estar vivendo sobre um tempo de impossibilidades, mas eu te uso na terra com autoridade. Em nome de Jesus, por favor, se não for desconfortável, pega na mão dessa pessoa que está aí do teu lado. Porque Jesus Cristo, Ele está descendo com graça e com força e socorro nesta tarde. Abre a boca em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo está passeando entre nós e está confirmando aquilo que Ele tem contigo nesta terra. Abre a boca em nome de Jesus. Porque assim te diz o Senhor: eu te chamei para este tempo, para favorecer a vida de alguém. Deus está na casa, Deus está na casa, Deus está na casa, Deus está na casa. E Ele está dizendo: eu não te perco de vista. 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 Tem cuidado e zelo de Deus aqui nesta tarde. E Ele está dizendo: sou eu que guardo a tua entrada, sou eu que guardo a tua saída, sou eu que guardo os teus, quando os teus olhos não conseguem acompanhar. Ainda sopra. Alguém caminha de um lado para o outro e tu dizes assim: Senhor, eu não consigo ver. E Deus está dizendo: eu vejo tudo. Não perco de vista, nem a ti e nem aos teus. Sou eu que quebro e desfaço todas as obras preparadas contra o meu povo. Mas vai ter livramento e vai ter escape. Olha como o socorro de Deus está entrando aqui. Ei, Anaiose! Socorro de Deus! Socorro de Deus! Socorro de Deus! Eita! Ele quebra! Sobre remaia sai! Socorro de Deus! Socorro, recebe força! Recebe força! Recebe força nesta tarde, porque a peleja, Ele está na frente, Ele está na frente, Ele está na frente. Ele está na frente, é Ele quem te garante vitória. 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 Diga para essa pessoa que está aí do seu lado: nesta peleja, tu não terás que pelejar, porque Deus já entrou com livramento e escape. Livramento e escape. Livramento e escape. Quem recebe a palavra aqui nesta tarde? Meu Deus, que coisa tão grande está acontecendo aqui. É para este tempo que o Senhor te ergueu. É para este tempo. É para este tempo. Glória a Deus. Você que está assistindo, Deus está falando ao teu coração e Ele está dizendo: embora você seja improvável para alguém,
Mas o Senhor tem uma aqui, grande, no controle, no governo e na soberania de todas as coisas. E Ele está dizendo, pode ser improvável para alguém, mas se estiver na palma das minhas mãos, eu sei onde eu posso te levar. Você que está assistindo, que está ouvindo esta palavra, o Senhor está te dizendo nesta tarde, o teu começo, alguém pode muitas vezes dizer, é pequeno, não serve, não vai muito longe, mas existe uma aqui que está dizendo, eu faço nova todas as coisas. Se entregue a Jesus Cristo nesta tarde. Digite aí, eu quero aceitar a Jesus. E tu conhecerás o poder de Deus sobre a tua vida. A porta da graça está aberta nesta tarde. E Ele te convida, Ele te chama e Ele te diz, alguém pode não dar valor a você, mas eu estou aqui para fazer nova todas as coisas. Eu estou aqui para te dar um novo começo. Eu estou aqui para dar origem a todas as coisas. Através da sua palavra, todas as coisas foram criadas. E a partir delas, todas as coisas ainda existem, porque tudo está sob o seu controle. Digite, eu quero aceitar a Jesus, e eu tenho certeza que a tua vida será diferente. Tudo quanto Deus determinou para a tua vida, ainda está de pé. Tudo quanto Deus um dia te falou, as promessas se renovam, porque a graça de Deus te alcança nesta tarde. Aceite a Jesus como Salvador da sua vida e tenha certeza que seja qual for o tempo, seja crise, seja obstáculo, seja de muitas vezes aprisionamento, onde o homem tenta aprisionar e acorrentar a nossa mente, mas Jesus, Ele vai lá, Ele vai lá, Ele vai lá, Ele vai lá e transforma e faz tudo diferente. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.